A próxima estratégia é leia seletivamente. Quando eu era criança, meu pai me inscreveu num campeonato de pesca da General Motors. Ele era funcionário, então nós tínhamos acesso a esses campeonatos e meu pai me inscreveu lá pela primeira vez. E eu, como era criança, eu tinha que estar acompanhado de um adulto e meu pai me acompanhou naquele dia. Meu pai, então, ele tinha que me orientar, podia colocar a isca para mim no anzol, podia tirar o peixe, porque eu era uma criança, não sabia ainda pegar nessas coisas, mexer com esses equipamentos, então eu podia levar um adulto, podia ser outra pessoa também. Mas meu pai foi comigo, me inscreveu no campeonato, e o campeonato na lagoa, então tinha os espaços em que cada competidor ia ficar, separado por mais ou menos 1,5 m um do outro, um espaço bem curtinho, e ali era feito sorteio, então você era designado para o espaço que você foi sorteado. Bem, eu naquele dia não consegui pegar nada, absolutamente nada. Nós só lavamos a minhoca, demos um banho na minhoca, a minhoca ficou limpinha, mas o cesto de peixe voltou vazio. Não conseguimos pegar nada, talvez a lagoa estivesse ruim. Não, porque os vizinhos do lado, os vizinhos da frente, todos eles estavam lavando a égua de pegar peixe. Muito peixe eles pegaram e nós ali não pegávamos nada, era estranho, do lado pegava e ali a gente não conseguia pegar. No ano seguinte, eu convidei o meu vizinho para ser meu auxiliar, e o meu vizinho é um excelente pescador. Sempre pescou, um cara da roça, um cara que sempre gostava de pescar, um cara que manjava muito de pesca, e eu o convidei. E aí ele foi conosco, né? Ele ficou como meu auxiliar. E naquele dia nós pegamos muitos peixes, mas muitos peixes mesmo. Por que será? Será que o meu vizinho é sortudo e meu pai é pé frio? Será que é esse o problema? Não, o problema é que meu pai não sabia que isca usar, por falta de experiência. Já meu vizinho, ele sabia as iscas certas. Ele tinha um kit lá com várias iscas que eu nunca nem tinha visto na minha vida. E ali ele olhando assim, quais peixes estavam saindo. O vizinho, olha, usa essa da isca tal, colocava. Olha, era batata. E eu fiquei em quarto lugar naquela competição. Eu só não peguei um lugar melhor porque eu não tinha experiência de fisgar peixe, coisas assim. Que se eu tivesse, certamente teríamos pego uma pontuação um pouco melhor. Mas o fato é, nós precisamos usar a isca certa se quisermos pegar peixes. E esse princípio que eu estou dando aqui agora é um princípio que vai lançar algumas iscas para te ajudar a pescar a verdade no texto bíblico. Então eu quero apresentar agora 6 iscas para você. 6 iscas importantes. Grave essas iscas. Essas iscas foram as primeiras coisas que eu aprendi quando estava estudando a Bíblia. São perguntas que você tem que fazer a qualquer texto bíblico. Elas funcionam. Parecem bobas, parecem simples, mas você vai ver que ela funciona. E quando nós entrarmos na letra I, no princípio de interpretação, você vai ver que eu estou sempre respondendo a essas perguntas que eu faço no texto bíblico. Funciona, tá? Não é organizações Tabajara, isso aqui realmente funciona, você vai ver exatamente como é que isso funciona. Então a primeira isca que eu quero te dar é quem? A pergunta quem? Quem são as pessoas do texto? Bom, responder essa pergunta é muito fácil, basta apenas ler o texto. Tá ok, uma vez que você identificou a pessoa no texto, ou o personagem do texto, ou seja, você consegue responder quem está no texto, quem está por trás disso, quem está falando isso, quem está sentindo isso, você conseguiu identificar. Então eu sugiro que você faça, então, procure por 2 coisas nesse personagem. Primeiro, o que é dito a respeito desse personagem? O que a Bíblia diz a respeito desse personagem? Por exemplo, em Josué 2:1 nós encontramos a Raabe que aparece ali. E Raabe é identificada ali como prostituta, cujo nome é Raabe. Bom, daqui em diante, esse personagem que aparece aqui, essa personagem que aparece aqui, Raabe, ela não aparece mais separada desse título, prostituta, né? Já pensou você carregar esse título aí na sua cabeça, né? Carregar esse crachá aí. Então, observe o que é dito a respeito dessa pessoa. O que é dito dela? Raabe. Bom, quem era Raabe? Bom, é dito que ela era uma prostituta, aí você vai se pesquisar, vai estudar um pouco sobre ela, o porquê ela era considerada uma prostituta. O outro exemplo que nós temos é André.
André sempre é apresentado como André, irmão de Pedro, né? É como se ele fosse irmão de alguém famoso, né? Você deve conhecer o irmão de alguém famoso. Sempre está acompanhado, né? O Sandy Júnior, o pessoal fala, o filho de Chitãozinho e Chororó, né? Não é filho de Chitãozinho e Chororó, é óbvio. Mas acaba sendo conectado a eles porque eles são famosos, né? E André sempre aparece como o irmão de Pedro. Toda vez que você encontrar um personagem, lembre-se de pesquisar sobre o mesmo, né? Estude, faça um perfil biográfico, colha todas as informações que você puder sobre esse personagem. E eu sugiro a você, nesse caso, um estudo em Hebreus capítulo 11, onde nós temos ali os heróis da fé. Já pensou fazer um perfil biográfico daqueles heróis da fé que aparecem ali no livro de Hebreus 11? Certamente você terá um conhecimento enriquecedor a respeito de tais personagens que foram selecionados pelo Espírito Santo para compor aquela lista de heróis da fé. Mas uma outra pergunta que você faz depois que você identifica o personagem. Identificou o personagem? Bom, o que é dito a respeito dele, né? O que as pessoas falam dele? É como que ele aparece no texto bíblico, ele aparece como irmão de alguém, ele aparece com um título. Como é que esse personagem aparece no texto? Descobriu isso? Ok. Próxima pergunta. O que tal personagem diz na passagem estudada? O que o personagem fala? Quais são as atitudes do personagem, como ele se relaciona com o personagem principal da história sendo contada. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Então é preciso entender quem era Nicodemos, como pensa Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, como pensam os fariseus, para nós entendermos o que Jesus estava falando para Nicodemos. Se nós não entendermos quem era Nicodemos, é muito difícil nós entendermos o diálogo de Jesus com Nicodemos no capítulo 3. Então é importante que olhemos para a passagem e percebamos o que a pessoa pensa, o que estava na mente de Nicodemos quando estava conversando com Jesus. Como as pessoas da qualidade de Nicodemos pensavam naquela época. O mesmo se aplica no capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. Como é que era tratada uma mulher samaritana naquela sociedade, como é que era a cabeça dela, como é que funcionavam os samaritanos com relação aos judeus, como eles pensavam dos judeus, o que eles pensavam dos judeus, quais eram as confusões que haviam entre os judeus e samaritanos, as brigas. Se você não pesquisar tudo isso, você não vai conseguir entender absolutamente nada daquilo que está sendo dito ali no texto. A próxima isca que nós vamos usar é a pergunta o que? O que está acontecendo nesse texto? Quais são os eventos? Em que ordem ocorrem? O que acontece com os personagens desse texto? Que argumentos são usados? O que o autor quer comunicar? Então, o que é em número aqui? Você pode usar ele para muitas coisas. É talvez uma das perguntas que você vai mais usar na sua investigação. Talvez seja a isca que você terá que usar com muita frequência. Uma outra pergunta, o que? Seria, o que está errado nessa situação? E nós temos no Antigo Testamento várias descrições assim. Por exemplo, né, você está lendo lá a 1 Samuel capítulo 15, o rei Saul ele sai para guerrear contra os amalequitas e ele vence. Ele extermina os amalequitas, ele captura o rei dos amalequitas, saqueia seus despojos e depois se prepara para louvar a Deus. Bom, o que há de errado aqui? Saul está querendo louvar a Deus, fazer os seus sacrifícios ali, e olha só, o que importa é a intenção do coração, diria alguns, não? Mas aí Samuel, ele aparece no verso 15 e coloca o dedo bem na ferida do problema. Ele diz, por que, pois, não atentaste à voz do Senhor? Ou seja, Saul obedeceu parcialmente ao Senhor, e obediência parcial ao Senhor é desobediência. Deus ficou irado com Saul, porque ele desobedeceu ao Senhor. Então, o que há de errado com Saul apresentar sacrifícios? Está fazendo com o coração, está fazendo com alegria. O que há de errado é que Saul estava desobedecendo a Deus. Na verdade, não estava obedecendo. Importa na verdade, obedecer a Deus, tá? Mais do que sacrifício. A outra isca que nós vamos usar é a pergunta onde, que está aparecendo para você aí. Esta pergunta ela nos oferece o local
onde a narrativa está acontecendo, onde estão as pessoas nessa história, de onde estão vindo, para onde estão indo, onde está o escritor, né? Às vezes é importante saber onde está o escritor. Por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo cartas da cadeia, cartas chamadas cartas da prisão. É interessante você entender isso quando ele fala de alegria numa das cartas da prisão. É interessante isso. Aconselho você a comprar um atlas bíblico. É muito importante você adquirir um atlas bíblico. Eu vou apresentar 2 atlas para você agora que eu tenho, são fantásticos e vale a pena você adquirir. O primeiro atlas que eu quero apresentar para você é esse atlas aqui, tá? Eu não sei se dá para você ver direito aqui. Ele é da Vida Nova. É um atlas bem interessante, muito bom, vale a pena você adquirir. Se você puder comprar, compre. Há fotografias, há imagens muito legais aqui, bem interessante para você acompanhar a história, o progresso da história bíblica olhando para o mapa, tá? Algumas pessoas acham que a história da Bíblia aconteceu no Brasil, tá? Então, atente aí. E o outro atlas que eu quero apresentar é esse aqui. Ele é muito mais do que um atlas, tá? Ele contém trechos da história. Esse aqui eu acho melhor até que o outro ali, né? Se você tiver que escolher, vai por esse aqui, que esse aqui é fantástico, tá? Então ele conta a história e a geografia. Então, por exemplo, aqui ele apresenta a história da divisão do reino, tal. Não apenas apresenta atlas para nós, mas apresenta um pouco da história ensinada através de atlas, da geografia. Eu sei que a geografia bíblica é um ponto cego na nossa sociedade presente. Infelizmente, não somos tão habituados com esse tipo de material. Mas compre atlas bíblicos, eu tenho certeza que vai te ajudar. Vai precisar muito disso aqui. A próxima isca que nós vamos usar é a isca quando. É a pergunta quando que você vai fazer no texto, tá? Então, essa é a pergunta que lida com o tempo. Quando os eventos aconteceram, quando aconteceram em relação a outros eventos, quando isso aqui que você está lendo foi escrito, e se tratando de uma profecia cumprida, quando é que foi cumprido. Então, o quando aqui, essa isca, ela vai ajudar a determinar o tempo, quando é que essas coisas aconteceram. Por exemplo, você está lendo Marcos 1,35 e você lê o seguinte: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E você lança a pergunta, quando? Quando Jesus orava? A resposta sua é fácil, é muito fácil identificar quando. Quando? Alta madrugada. Tá, mas qual madrugada? Aí você precisa ser mais específico. Qual madrugada? Foi na madrugada seguinte, após o dia mais ocupado da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual temos registro nas Sagradas Escrituras. Foi na madrugada após o dia mais ocupado, o dia mais abarrotado do nosso Senhor Jesus Cristo. Há 52 dias relatados no Evangelho. Esse aqui foi o mais abarrotado com milagres, ensinamentos e curas. Então, no dia seguinte, na madrugada seguinte, após Jesus passar o dia mais abarrotado. Isso muda muito na sua observação. Ou seja, Jesus tinha todos os motivos para dormir aquela manhã. Ele tinha a desculpa perfeita que eu e você usaríamos, ou seja, nós estávamos trabalhando para o Pai. Mas a sua comunhão, a comunhão de Jesus com o Pai, era a prioridade tão alta que ele se levantou muito antes do amanhecer e foi para um lugar solitário para ter comunhão com o seu Pai, ter comunhão com Deus. Agora, se Jesus, o perfeito, o santo Filho de Deus, tinha comunhão ininterrupta com o Pai, imagine nós. Se Jesus precisava ter comunhão com o Pai, imagine eu e você. E nós só podemos aprender esse tipo de coisa quando nós lançamos essa isca. Quando? Quando isso aconteceu? Tá? Como eu disse, Paulo escreve a carta da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Quando ele escreveu isso? Quando estava preso. Isso muda tudo. Tá? Isso muda tudo. A próxima isca é a isca por quê? Tá? Há uma infinidade de perguntas por que se fazer no texto bíblico. Tá? É a pergunta que as crianças mais fazem nos seus processos de aprendizado. Por que, papai? A coisa são assim. Por que, papai? Por que, mamãe? Tá, por quê? Você dá uma resposta e já dá um porquê. E quando você responde, já manda outro porquê. As crianças são assim no seu processo de aprendizado. Talvez isso
nos ensine alguma coisa. O porquê vai te ajudar muito nesse seu processo de aprendizado do texto bíblico, tá? Por exemplo, por que isso foi incluído aqui? Né? Por que essa passagem aqui específica foi incluído aqui? Por que Paulo está contando essa história exatamente aqui? Por que isso foi colocado aqui? Por que isso aqui está vindo depois daquele episódio? Né? Aconteceu essa história toda, e por que que vem depois? Ou por que que esse trecho antecede aquela outra porção das Sagradas Escrituras? Por que essa pessoa que aparece aqui diz isso? Ou por que essa pessoa não diz nada? Então, o porquê é a pergunta que vai buscar por significado. Como eu disse, a pergunta que você vai mais usar no texto bíblico. Por exemplo, por que a parábola do filho pródigo é encontrada só em Lucas? Responda aí. Por que o livro de Atos acaba sem uma conclusão? Por que Lucas não continuou, outros e por aí vai? Você pode fazer muitos porquês aí. A questão é porque ela investiga o texto mais do que qualquer outra pergunta, tá? Então é uma isca fundamental, importante e a gente vai aprender a usá-las ao longo das nossas aulas. A outra isca é para quê, tá? Esta pergunta ela está relacionada com a letra A do OI, tá? Ela corresponde àquilo que o texto significa para mim, ou como se aplica à minha vida, tá? Eu vou falar disso mais para frente, então não vou ter esses detalhes agora, que a gente vai falar na letra A. Mas é muito importante, né? Depois de você fazer as perguntas do texto, entender para quê, né? Qual a finalidade desse texto, o que o Senhor quer comunicar comigo com essa verdade que foi colocada aqui no texto bíblico. Lembre-se, você está estudando não para aumentar o seu conhecimento, mas para transformar a sua vida. Então todo o seu conhecimento teórico tem que desembocar numa boa aplicação para que você seja moldado conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, depois de um processo de investigação, de interpretação, de correlação, nós devemos olhar para o texto e dizer como isso interfere na minha vida, como isso muda a minha vida. Se você não fizer isso, você estará amputando o texto bíblico, tá? Ele foi dado para a finalidade de mudar a sua vida. O problema é que nós não entendemos o texto, nós não sabemos ler, nós não conseguimos compreender para poder aprender o que o Senhor quer nos comunicar. Por isso precisamos de todo esse processo para chegar na cerejinha do bolo, a letra A. A nossa quinta estratégia é leia com oração. Infelizmente, nós temos a tendência de pensar que o estudo bíblico e a oração são disciplinas separadas, mas o fato é que elas são disciplinas que estão interligadas, estão relacionadas. A oração, ela realmente é uma chave para o estudo bíblico efetivo. Nós devemos aprender a orar antes, durante e depois da leitura de um texto sagrado. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente simplesmente chega na nossa casa, pega a nossa Bíblia, sai lendo igual um louco, fecha, vai dormir e às vezes não faz nem sequer orações. Mas nós devemos aprender a ler o texto bíblico, a meditar em oração. Muitas vezes, quando estou preparando ou pensando em algum sermão e a coisa não começa a dar certo, eu não consigo raciocinar, eu não consigo perceber algumas verdades ali no texto, eu logo paro, fecho tudo e eu suplico ao Senhor: Senhor, por favor, me ajude a entender isso aqui. Eu não estou conseguindo entender o texto, não estou conseguindo perceber as verdades. Abra minha mente, me ilumine para que eu possa entender. Isso é algo que você tem que fazer. Todas as vezes que você estiver diante do texto bíblico, suplique ao Senhor: Senhor, as coisas espirituais eu sei que se discernem espiritualmente, eu não sou capaz por mim mesmo de entender. Me ajuda, me auxilie. Nós não estamos estudando biologia, geografia ou matemática, estamos diante de um texto sagrado, ou seja, diante dos oráculos do Senhor, e por isso precisamos dele para entender a sua própria palavra. E apesar de aprendermos técnicas de leitura, eu estou dando técnicas de observação, eu vou dar técnicas, regras de interpretação. Saiba, irmãos, o resultado efetivo disso tudo aqui só virá se Deus trabalhar em você, se Deus agir através do Espírito Santo em sua vida. Tá? Não estou inventando uma fórmula mágica a parte do Espírito Santo, da qual eu estou inventando a pólvora, você terá todos os resultados a parte do Senhor. Isso é loucura. A parte do Senhor você não vai compreender nada. Não quero que você pense nisso. Não estou dando uma fórmula mágica. Lembre-se, ore,
quando estiver diante do texto sagrado. Faça uma leitura com oração. Leia o texto, pare por alguns minutos quando você descobrir uma verdade que impacta a sua vida ali, uma verdade que balance você, que vá confrontar o seu pecado. Pare, feche seus olhos, agradeça a Deus por aquela verdade, agradeça a Deus por lhe fazer enxergar aquilo que você está vendo no texto. Você só enxergou por causa dele. A nossa próxima estratégia é leia a Bíblia imaginativamente, tá? Use a imaginação ao ler o texto bíblico. Às vezes as pessoas pensam que o texto bíblico é um texto robótico, em que alguém escreveu simplesmente regras, que escreveu leis e entregou ao povo, como se fosse simplesmente um manual de instrução. Nós não estamos lendo um manual de instrução, ainda que a gente use essa analogia algumas vezes, e não está equivocado isso, mas a Bíblia não é um manual de instrução da qual nós lemos roboticamente para fazer as coisas funcionar. Não é assim. A Bíblia, quando ela foi dada a nós, quando ela foi entregue aos homens, Deus foi se revelando no progresso da história. Então a Bíblia é interessante porque ela foi dada pouco a pouco, é o que nós chamamos de revelação progressiva. Deus não chegou lá no Jardim do Éden, entregou o livro na mão de Adão, tá aqui, essa aqui é a Bíblia, tá? Vocês têm que ler repetidamente, ler como uma carta de amor, e deu todas as dicas que eu tô dando para você. Não, Deus não fez isso. Deus foi se revelando ao longo da história. Então, o que nós estamos lendo é a revelação de Deus dentro da própria história. E a história da raça humana, a minha história, a sua história, a história de qualquer ser humano, ela é marcada por emoções, traumas, tragédias, sentimentos. Tudo isso está aqui presente no texto bíblico, mas o que muitas pessoas fazem ao ler o texto bíblico é ler de forma mecânica, de forma robótica, sem emoção, sem vida. É que como se, por exemplo, a história de Davi vencendo Golias fosse uma história simples, em que Davi pegou as pedras lá, pegou 5 pedras, pegou uma, acertou a cabeça do Golias, acabou a vitória, wins. Mas pensa em tudo o que aconteceu antes disso acontecer. Pensa no coração de Davi, pensa no que Davi sentia ao ver aquele incircunciso confrontando Israel, desafiando. Pensa em tudo, coloque-se no lugar do rei Saul, que está vendo o seu reino ser desafiado por um filisteu. Comece a pensar, comece a entrar na mente dos personagens. Nós precisamos, irmãos, usar a nossa imaginação ao ler o texto bíblico, e eu faço isso com muita frequência. Eu tento me colocar no lugar dos personagens da qual eu estou tentando estudar. O pessoal que está comigo já há um bom tempo já percebeu que eu sempre faço isso. Por exemplo, quando eu preguei em Gálatas, eu me colocava no lugar de Paulo, né? Eu ficava imaginando assim os sentimentos de Paulo ao escrever aquela carta. Ele pregou o evangelho àqueles irmãos, eles se converteram e não muito tempo depois foram enganados por falsos mestres, e agora eu tendo que escrever uma carta. Como é que estaria meu coração sabendo disso tudo que estava acontecendo? Como é que estaria as minhas preocupações? Então eu tento entrar na mente de Paulo para entender o porquê ele escreveu daquela forma. De repente Paulo está lá assim, seus Gálatas insensatos, totalmente bravo, e de repente, novamente, sinto dores de parto por vocês. Ou seja, é uma mistura de emoções. Paulo estava escrevendo com emoção em sua pena da caneta. Ele não estava escrevendo uma coisa robótica, um texto sem nenhum sentido, sem nenhum sentimento. Ele estava colocando vida ali. O que falar de 1 Coríntios? Imagine o coração de Paulo ao receber as informações que estava ocorrendo ali em Corinto, imoralidade, aquelas divisões, aquele problema, aquele relatório que ele recebeu de Corinto, totalmente terrível, aquela carta que ele recebeu, cheia de perguntas sem nexo, perguntas que eles deveriam saber. Imagine o coração de Paulo ao lidar com todas essas questões. Agora imagine o apóstolo Pedro, por exemplo, naquele dia em que ele traiu o Senhor Jesus e ouviu o galo cantando. Quantas vezes mesmo? 2 vezes. Ele ouviu o galo cantando e ele tinha negado o nosso Senhor Jesus 3 vezes. Imagine o coração. Imagine o sentimento daquele homem que bateu o pé e disse: eu não negarei o Senhor, ainda que eu tenha que morrer. E agora ele negou o seu Senhor. E imagine quando o Senhor Jesus vai ao encontro dele. Imagine só os sentimentos por trás disso. Não devemos nos esquecer. Deus nos deu a revelação dentro da história dos homens, e os homens têm as suas
os seus sentimentos, as suas frustrações. Os homens padecem dessas coisas. Um outro exemplo, lembra quando Deus se revelou a Abraão? Quando ele estava prestes a sacrificar o seu filho. Imagine-se no lugar de Abraão. Consegue pensar, puxa, meu único filho e filho da promessa, agora Deus está pedindo meu filho em sacrifício. Coloque-se no lugar de Abraão, as coisas que ele poderia ter pensado, as coisas que talvez ele tenha até pensado naquele momento. Se coloque agora no lugar de Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan devido à sua culpa na morte de Urias. Imagine o coração de Davi, como é que ficou naquele momento em que ele recebe o checkmate. Lembre-se, nós devemos colocar vida na nossa leitura, devemos ler sempre da perspectiva de um narrador que tenta trazer vida ao texto bíblico. Então, tente narrar o texto bíblico, tente ler a Bíblia contando a história a alguém. Isso vai te ajudar muito a colocar vida. Eu tenho certeza que quando você lê para alguém, você lê diferente do que você lê para você. Por quê? Porque você quer que as pessoas que estão te ouvindo entendam, então você acaba colocando vida, você acaba dramatizando. E isso é muito bom, isso te ajudará e te ajuda muito. Então leia a Bíblia dessa forma, imaginativamente, usando a sua imaginação. A sétima estratégia é leia meditativamente. É uma sétima estratégia, ela é muito difícil para todos nós. Por quê? Porque ela demanda tempo. Nós precisamos de tempo para meditar. E tempo é uma coisa que a sociedade pós-moderna não nos oferece. A sociedade pós-moderna rouba de nós todo o nosso tempo. Nós vivemos atarefados o tempo todo. O tempo inteiro nós estamos cheios de coisas, atividades para fazer. Nós não temos muito tempo, principalmente para nós aqui que vivemos no contexto de Japão. E o pouco tempo que nós temos, nós desperdiçamos com coisas inúteis, por exemplo, como redes sociais, televisões, séries, tipo de coisas que às vezes nos imbecilizam. Nós temos pouco tempo e o tempo que sobra nós jogamos no lixo. Essa é a grande verdade para todos nós. Mas nós precisamos, se quisermos ter um estudo produtivo das Sagradas Escrituras, nós precisamos ler a Bíblia de forma e meditar, de forma meditativa. Nós precisamos refletir sobre aquilo que nós estamos lendo. Nós precisamos nos avaliar diante do texto que nós estamos lendo. Uma maneira de nós remirmos o tempo é aproveitar o tempo que você gasta do seu trabalho até a sua casa, ou da sua casa até o seu trabalho. Como eu disse, eu gastava mais ou menos quase 1 hora para ir, 1 hora para voltar por dia, e esse era um tempo que eu aproveitava para tanto ouvir a Bíblia em áudio, como eu disse que eu ouvi uma série de estudos chamado Rota 66, que foi a Bíblia toda no carro. Eu orava muito no carro nessa época, eu meditava em coisas que às vezes do sermão que eu via no domingo, eu meditava. Então é uma maneira da gente remir o nosso tempo, tentar encontrar, cada um deve aí avaliar a sua vida e encontrar um tempo para a sua meditação. Lembre-se, preste atenção no que eu vou falar. O estudo bíblico é o processo pelo qual a palavra entra na nossa mente, tá? O estudo bíblico é o processo pelo qual a palavra entra na nossa mente. A meditação é o processo pelo qual a palavra penetra o nosso coração. Nós precisamos das duas coisas. Você precisa do estudo bíblico para penetrar a sua mente. E você precisa da meditação para fazer essa verdade que está aqui na sua mente descer até o seu coração. Muitos de nós temos a verdade aqui, mas não temos ela aqui. Então precisamos, sim, zelar pela meditação para que a palavra vá ao nosso coração. O próximo passo é leia com propósito, tá? Com esse passo eu quero dizer o seguinte: você deve sempre estudar, ler um texto bíblico com um propósito. E qual é o propósito, tá? Não pense aí que eu vou dar alguns propósitos para você ler. É lógico que você já tem o propósito maior, que é se comparar, se alimentar das Sagradas Escrituras, das verdades eternas, mas ler com propósito significa que você deve ler com o mesmo propósito que tinha o autor quando escreveu. Leia procurando o propósito do autor. A Bíblia, quando ela foi escrita com um propósito. Como eu acabei de mencionar, Paulo escreveu as suas epístolas com um propósito.
direcionar a igreja. As igrejas que estavam andando por caminhos tortos, a igreja que estava se perdendo, que estava saindo da rota, da trilha. Então Paulo está lá orientando. Havia um propósito. Quando Lucas sentou-se para escrever aquele relato a respeito de Jesus no Evangelho de Lucas e em Atos, ele fez com um propósito, e nós já aprendemos até qual foi o propósito quando nós estudamos Atos 1:8. Então, a Bíblia, toda ela foi dada com um propósito. Como eu já disse, os autores bíblicos, eles viveram fatos, eles viveram episódios em suas vidas, eles perceberam necessidades e por isso eles escreveram. Então, lembre-se, todas as Sagradas Escrituras é escrita com um propósito. O autor tinha um propósito em sua mente e você deve encontrar esse propósito para conseguir identificar o real significado do texto. Lembre-se, primeiro é o que significa para o autor. A próxima estratégia é leia aquisitivamente. Eu sei que esse é o seu alvo principal aqui nesse processo todo de leitura, porque certamente você quer ler um texto bíblico, você quer ler um livro e você quer absorver, você quer reter aquilo que está aqui nesse livro, nessa porção que você está lendo. O autor desse livro que estamos usando para preparar essa aula, ele conta que certa manhã ele acordou para se barbear, encheu a pia de água e de repente ele percebeu que a água escoou. Ele achou estranho, novamente ele abriu a torneira, encheu de água e novamente se repetiu, a água escoou. Então ele começou a observar e ele viu que os seus engenhosos filhos haviam feito 3 furinhos na tampinha do ralo do banheiro, ou seja, a água não permanecia ali, não retia. Esse é um exemplo que ilustra a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas leem, mas não conseguem reter. Várias vezes eu pergunto para algumas pessoas que compram um livro da livraria aqui, eu pergunto, e aí, como é que tá a leitura? Ah, então, eu tô aqui no meio do livro, mas eu vou voltar no começo que eu não consegui entender nada. É muito comum isso, porque essas pessoas estão lendo, mas não estão retendo. E eu sei que é isso que você quer. Você não quer mais ter que ler a mesma página 4, 5 vezes para tentar entender uma vez, ainda assim, male e conseguir entender. Você quer ler para reter. Há um provérbio, um antigo provérbio que diz o seguinte: quando ouço, esqueço. Quando vejo, lembro. Quando faço, eu entendo. Então, há um provérbio que diz isso, tá? Dados científicos também comprovam que nós nos lembramos no máximo de 10% daquilo que ouvimos. Então, se você está simplesmente me ouvindo, saiba, de tudo que eu estou falando, 10% só que você vai reter. Se você só ouvir e jogar de lado, você não vai reter praticamente nada. 50% daquilo que vimos e ouvimos. Então, se você vê, né, na verdade aqui você não está vendo muita coisa, não estou fazendo nada aqui, mas se você vê algum processo e observar, você vai conseguir reter mais. E 90% daquilo que fazemos, vimos e ouvimos. Então, para que o processo funcione na sua vida, para que você consiga ler dessa forma, de forma aquisitiva, você precisa mergulhar no processo, você precisa pôr a mão na massa. Não tem jeito, você tem que se envolver no processo. Você não vai se tornar um bom leitor, um bom observador, a menos que você coloque a sua mão no processo. Do contrário, você não conseguirá fazer uma leitura de forma aquisitiva. Não tem jeito, não tem espaço, não tem como ser preguiçoso nesse processo. É preciso pôr a mão na massa. Então faça aquilo que eu já te indiquei. Escolha um livro das Sagradas Escrituras, um daqueles que eu dei como sugestão, e comece o mais rápido possível a colocar a mão na massa, a desenvolver o processo de observação. Talvez você ainda não aprendeu a letra I, tudo bem, faça todo o processo de observação de todo o livro que você escolheu. Escolheu o livro de Neemias, por exemplo. Anote todas as observações, depois volte do começo. Novamente, nós conseguiremos então fazer as interpretações daquilo que você observou depois que você fizer as aulas. Não tem importância, mas comece agora o processo de observação. Tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Essa última estratégia diz: leia a Bíblia
telescopicamente. Isso significa que você deve ler a parte à luz do todo. Sabe aquela porção que você está lendo? Você está diante de um parágrafo, por exemplo. Na próxima sessão nós vamos aprender como avaliar um parágrafo, como observar um parágrafo, mas você está dentro desse parágrafo. Saiba, essa parte, ela tem que ser lida à luz do todo. O que é a luz do todo? A luz de toda a revelação. Primeiro de tudo aquilo, essa parte primeiro tem que ser lida à luz do contexto do livro que você está lendo, o contexto imediato, os versículos que estão à frente, os que estão atrás, o contexto do livro como um todo, ou seja, na intenção do autor, na razão pela qual o autor está escrevendo esse livro, e depois você deve enquadrar essa pequena porção à luz de todas as Sagradas Escrituras. Por exemplo, você está lendo lá 1 Samuel e você percebe que o rei, que Davi é levantado rei, você está estudando essa parte, mas como essa parte se encaixa à luz do todo? Há uma revelação como um todo, e essa pequena partícula que você está lendo, ela é uma peça de quebra-cabeça que deve ser encaixada aqui dentro do propósito geral do nosso Senhor. E, de repente, você percebe lá no Novo Testamento que Jesus é da descendência de Davi, que Deus faz uma promessa a Davi, que o seu descendente ia se assentar ao trono. Ou seja, você começa agora, à luz do todo, começa a entender melhor esse texto. Olha, esse rei aqui, Davi, ele vai ser um antecessor do Messias, aquele que foi prometido lá no Jardim do Éden, o descendente da mulher, e agora ele vai ser o rei também, ele vai ser o Messias da mesma casa de Davi. Então, essa partícula que você está lendo, essa parte começa a fazer sentido quando você consegue encaixar ela à luz do todo. Então, leia telescopicamente, leia sempre procurando encaixar essa parte à luz do todo.